Maria ouvia o som da chuva batendo no telhado, mas era apenas um ruído distante. Sentada à mesa da cozinha, com as mãos enroladas em torno de uma xícara de chá frio, sua mente vagava pelo passado. 30 anos. Já haviam se passado 30 longos anos, e ainda assim, parecia que tudo tinha acontecido ontem. A decisão que mudara sua vida, que partira seu coração ao meio e a deixara com um buraco que nunca se fechara. Ela não falava sobre isso, não com o marido, nem com as amigas. Não podia. O segredo estava enterrado profundamente, mas de alguma forma o peso dele sempre esteve presente. Às vezes à noite ela sentia como se pudesse ouvi-lo. O choro de um bebê. Seu bebê. As lembranças daquele dia voltavam como flashes. A sala fria do hospital, o médico evitando seu olhar, o choro breve e doloroso que ecoou pelos corredores antes que o tirassem de seus braços para sempre. Maria tentou seguir em frente. Ela casou, viveu uma vida tranquila, mas o vazio permaneceu. Todos os dias, enquanto arrumava a casa ou preparava o jantar, se perguntava como ele estava. E era feliz, estava seguro. A culpa e a dor eram suas companheiras silenciosas. Até que, numa manhã comum, enquanto abria a pilha de cartas diárias, contas, propagandas e mais contas, uma delas chamou sua atenção. Era um envelope simples, sem timbre, mas seu nome estava escrito à mão. Algo na caligrafia a fez hesitar. Seus dedos tremiam enquanto ela rasgava o papel e puxava o pedaço de papel dobrado lá dentro. Eu acho que sou seu filho. Essas 5 palavras fizeram seu coração parar por um segundo. O que era aquilo? Uma piada cruel? Um golpe? Poderia ser verdade. Ela releu a frase várias vezes, sentindo sangue pulsar nos ouvidos. Abaixo uma assinatura. João. Um nome tão comum e ao mesmo tempo tão carregado de possibilidades. Havia mais. Tenho buscado por você há anos. Sei que você não esperava ouvir de mim, mas preciso te encontrar. Por favor, me dê uma chance. Maria recostou-se na cadeira, as mãos ainda segurando a carta. Cozinha, a casa, o mundo ao redor pareciam girar enquanto o chão se dissolvia sob seus pés. O que isso significava? Seria ele? Seu filho perdido, o bebê que nunca pôde segurar? Ou era um estranho brincando com seu sofrimento? Ela não sabia o que fazer. O pavor e a esperança se entrelaçavam, deixando-a sem ar. Durante anos ela imaginou esse momento, mas sempre foi uma fantasia distante, algo que nunca realmente esperou que acontecesse. Agora, estava ali, bem na sua frente, uma realidade impossível. O marido de Maria Antônio chegaria em breve, mas ela sabia que não poderia contar a ele. Não ainda. O segredo era algo que ela guardava sozinha, um peso que ele não conhecia. Contar a ele sobre isso agora seria revelar um passado que ela havia tentado desesperadamente esquecer. Mas o passado, como ela estava aprendendo, não se deixava enterrar. Maria colocou a carta de volta no envelope, seus dedos tremendo enquanto ela a escondia na gaveta da mesa. Ela precisava pensar, precisava de tempo, mas a verdade era que não importava quanto tempo passasse, ela sabia o que teria que fazer. Ela teria que encontrá-lo. Maria passou os dias seguintes em uma névoa de ansiedade. A carta de João nunca saía de sua mente, queimando como uma cicatriz invisível em sua consciência. Cada vez que ela se sentava à mesa da cozinha ou olhava pela janela, seu olhar vagava até a gaveta onde havia escondido o envelope. Ela tentou ignorar, tentou afastar a ideia, mas quanto mais tentava, mais forte o chamado do passado se tornava. Finalmente, uma tarde, ela tomou a decisão. Não contou a Antônio. Sabia que ele não entenderia. Ele era um homem prático e as complicações emocionais eram algo que ele evitava. Para ele, o passado de Maria era apenas uma história que ela não queria contar, e ele nunca pressionou. Mas agora, Maria se sentia como uma bomba relógio, prestes a explodir com todo o peso do que ela havia escondido. Ela enviou uma mensagem para o número que João havia incluído no final da carta. Suas mãos trêmulas ao digitar as palavras. Podemos nos encontrar. Simples, direto. A resposta veio quase que imediatamente. Amanhã, Café Monteiro, 16 horas. Naquela noite, Maria mal dormiu. A ansiedade era esmagadora, mas por baixo disso, havia uma centelha de algo mais. Esperança. Ela passou os olhos pelas fotografias da família na sala de estar, mas não conseguia se concentrar. Um futuro incerto a esperava, e isso a aterrorizava. No dia seguinte, Maria se vestiu com cuidado, suas mãos um pouco menos firmes enquanto abotoava o casaco. Ela disse a Antônio que iria à cidade resolver algumas pendências, e ele não fez pergunta. Isso a deixou aliviada e culpada ao mesmo tempo. Cada passo em direção ao café parecia se arrastar, como se uma força invisível tentasse impedi-la de chegar lá.
No entanto, ela não podia parar agora. O café Monteiro era pequeno, aconchegante e vazio naquela tarde de quarta-feira. Maria escolheu uma mesa nos fundos, perto da janela. O barulho suave da rua e o tilintar dos talheres criavam uma atmosfera pacífica. Mas dentro de Maria, tudo era caos. Ela olhava para a porta constantemente, esperando, e então ele entrou. João era mais jovem do que ela havia imaginado, mas havia algo em seus olhos que a fez estremecer. Eram os mesmos olhos dela. O reconhecimento foi imediato e esmagador. Ele olhou ao redor, seus olhos parando nela, e um pequeno sorriso hesitante surgiu em seu rosto. João caminhou até a mesa e cada passo dele parecia pesar toneladas para Maria. "Oi, mãe." Sua voz era suave, quase um sussurro, mas a palavra mãe ecoou nos ouvidos de Maria como um trovão. Ela nunca imaginou que ouviria aquela palavra de novo, e certamente não daquele jeito. Ele sentou-se à sua frente, as mãos grandes e nervosas sobre a mesa. Maria não sabia o que dizer. Durante tantos anos ela ensaiara esse momento em sua cabeça, mas agora que ele estava ali, toda palavra parecia inútil, trivial. O silêncio entre eles era denso, mas João o quebrou primeiro. "Eu estive procurando por você há muito tempo", ele disse sem rodeios, sua voz carregando uma certa urgência, mas também vulnerabilidade. Maria sentiu o peito apertar. Lágrimas ameaçavam, mas ela as conteve, recusando-se a perder o controle. "Por quê?" Ela finalmente conseguiu perguntar, sua voz soando mais áspera do que pretendia. João respirou fundo, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "Eu precisava entender. Por que você me deu para adoção? O que aconteceu?" Seus olhos se fixaram nos dela, e Maria sentiu o peso da dor contida naquela pergunta. Ela não sabia por onde começar. O passado que ela havia enterrado estava voltando à tona com uma força que a deixava sem ar. Havia tanto que ele não sabia, tanto que ela nunca quis que ninguém soubesse. Mas agora ele estava ali, filho que ela perdeu, pedindo resposta. E ela não sabia se teria coragem de contar a verdade. Enquanto o silêncio crescia entre eles, João continuou, sua voz mais baixa, mas carregada de uma emoção profunda. "Eu não estou aqui para te julgar. Só preciso saber, para seguir em frente." Maria olhou para ele, a garganta apertada, o coração batendo descompassado. Como poderia explicar o que aconteceu? Como poderia dizer a ele que, no fundo, ela se sentia uma covarde por ter cedido à pressão? Por não ter lutado mais? O peso da culpa parecia insuportável, mas enquanto olhava para João, percebeu que fugir não era mais uma opção. Ela precisaria contar a verdade. Maria olhou para as mãos, agora suadas, descansando na mesa à sua frente. Como ela poderia explicar algo tão profundamente doloroso em poucas palavras? Como poderia expressar as décadas de arrependimento e silêncio? A dor estava enraizada em seu coração, como uma planta que crescera com cada ano de segredo. Mas agora, olhando para João, seu filho, percebeu que não havia mais como evitar. Ela respirou fundo, sentindo a garganta apertar antes de começar. "Eu era muito jovem, João. Quando engravidei, as coisas eram complicadas." Sua voz tremia ligeiramente, e a lembrança das circunstâncias começou a desenterrar o que ela havia trancado tão profundamente dentro de si. "Eu não estava sozinha, mas o homem que deveria estar ao meu lado desapareceu assim que soube da gravidez. Eu não tinha ninguém." João escutava atentamente, seus olhos fixos nela, absorvendo cada palavra. Ele não interrompia, apenas aguardava, como se soubesse que forçar as respostas seria inútil. Maria continuou, lutando contra o peso das palavras que a sufocavam. "Minha família, eles não queriam saber de mim naquela situação. Minha mãe me disse que eu havia trazido vergonha para casa, e eu estava com tanto medo, tão sozinha. Eles decidiram por mim. Disseram que seria melhor para você. Você teria uma chance de vida melhor com outra família." Ela engoliu em seco, sentindo as lágrimas começarem a acumular nos cantos dos olhos. "Eu fui fraca, João. Não lutei como deveria. E é isso que me atormenta todos esses anos." A sala ao redor deles parecia desvanecer enquanto Maria falava. A voz dela, antes vacilante, agora carregava um tom de tristeza incontida. João se remexeu na cadeira, mas não disse nada. O silêncio entre eles era cortado apenas pelo som suave de copos e talheres no café ao redor. Mas dentro de Maria havia um turbilhão de emoções. A culpa, o medo e a dor que ela havia carregado sozinha por 3 décadas estavam finalmente saindo à tona, e era devastador. "Eu pensei que ao te dar para adoção, você teria uma vida melhor." Continuou, sua voz se quebrando. "Mas a verdade é que eu nunca soube se isso foi a coisa certa.
Sempre me perguntei se você estava bem, se você estava feliz, mas o medo de descobrir o contrário me impediu de tentar te encontrar. João respirou fundo, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Havia uma rigidez em sua postura, como se estivesse segurando algo dentro de si. Ele não parecia com raiva, mas também não mostrava nenhuma emoção clara. Depois de um momento ele falou, sua voz calma, mas pesada com o peso das palavras. Eu entendo por que você fez o que fez, mas a verdade, mãe... Ele hesitou antes de continuar. A verdade é que minha vida não foi fácil. Maria sentiu um aperto no peito ao ouvir isso. Era um medo que ela sempre teve, a verdade que ela nunca quis enfrentar. Eu fui adotado por uma família, tentou, eu acho. Mas eles nunca me entenderam. Meu pai adotivo era distante, minha mãe adotiva era fria. Eu era só um peso para eles. Nunca senti que realmente pertencia àquela casa. As palavras de João caíram como uma pedra na mente de Maria. A culpa que ela já sentia agora parecia um manto sufocante, apertando seu coração. Ela abriu a boca para falar, para tentar explicar, mas as palavras não vieram. O silêncio se estendeu entre eles por alguns momentos intermináveis. Eu não estou aqui para te culpar, João disse finalmente. Seus olhos eram sérios, mas suaves. Eu só queria entender. Queria saber por que você fez o que fez. Maria, com os olhos cheios de lágrimas que ela tentava conter, olhou para ele e sussurrou. Eu nunca quis te machucar. Nunca. João assentiu levemente, mas não sorriu. Havia uma aceitação silenciosa, mas não conforto. Ele olhou pela janela por um momento, como se estivesse processando tudo. Quando voltou a olhar para Maria, havia algo novo em seus olhos. Algo mais sombrio. Tem mais uma coisa que você precisa saber, ele disse, sua voz mais baixa, mais grave. Eu encontrei meu pai biológico. Aquelas palavras atingiram Maria como um soco no estômago. Ela arregalou os olhos, sentindo o chão sumir sob seus pés. O homem que ela temia, que havia sumido sem deixar rastros, estava de volta. Maria ficou paralisada. As palavras de João ecoaram em sua mente como um trovão distante. Eu encontrei meu pai biológico. Aquilo era impossível. Durante tantos anos, ela viveu acreditando que o passado estava morto e enterrado. Agora, o mesmo homem que havia virado as costas para ela e para João, estava de volta, como um fantasma que nunca havia realmente desaparecido. Sua respiração se acelerou e o café ao seu redor pareceu desaparecer por completo. A única coisa que existia era a mesa, João, e a verdade que ele acabara de revelar. Você o quê? Maria sussurrou, sem acreditar no que acabara de ouvir. João observava com olhos que carregavam uma calma perturbadora. Ele não parecia abalado, como se já tivesse processado aquela verdade há muito tempo. Eu encontrei, ele repetiu, tua voz firme, porém sem agressividade. Fiz minhas próprias investigações. Depois que descobri sobre você, precisei encontrar a outra peça que faltava. Descobri quem ele é. Onde está? O coração de Maria parecia prestes a sair pela boca. Durante todos aqueles anos, ela havia tentado esquecer aquele homem. Ele era uma sombra em sua memória. Um erro que ela jurou nunca permitir que voltasse a influenciar sua vida. O pai biológico de João havia desaparecido da vida dela como fumaça, sem deixar vestígios. E agora ele estava de volta, de uma maneira que ela nunca imaginou. Por quê? Por que você o procurou? Maria perguntou, sua voz trêmula. Havia medo nas palavras, medo do que aquilo poderia significar. Medo do homem que ela sabia ser perigoso e que agora João, seu filho, havia trazido de volta ao presente. João suspirou, e por um breve momento, a raiva que ele parecia conter se esvaiu, revelando uma camada de mágoa profunda. Eu precisava entender de onde eu vim, ele disse, a voz rouca, como se estivesse lutando com um turbilhão de emoções. A vida que eu tive era cheia de lacunas. Cresci me sentindo perdido, desconectado. Saber que você me deu para adoção foi uma parte da verdade, mas não era o suficiente. Eu precisava encontrar as raízes dessa confusão. Maria o olhou com desespero. Não sabia o que dizer. Como poderia explicar a João o quão perigoso seu pai biológico poderia ser? Ela nunca quis que ele se envolvesse com aquele homem. Nunca quis que ele soubesse da existência dele. Agora era tarde demais. Ele te machucou? Maria sussurrou, com medo de ouvir a resposta. João desviou o olhar por um momento, seu maxilar se apertando. Não fisicamente, ele disse com um tom sombrio. Mas a conversa com ele me fez perceber que há mais coisas nesse passado do que você está disposta a contar. O ar ficou pesado entre eles. Maria sabia que João estava certo. Não tinha contado tudo,
Havia segredos que ela enterrara profundamente, segredos que ela nunca quis reviver, muito menos compartilhar. Mas agora, esses segredos estavam à beira de serem desenterrados. Eu o conheci. João continuou, o tom de sua voz ficando mais distante, mais pensativo. Ele é um homem destruído, cheio de arrependimento. Ou pelo menos, é o que ele quer que eu acredite. Ele me contou coisas sobre o passado de vocês dois que não fazem sentido. Coisas que não batem com o que eu imaginava. Maria fechou os olhos por um momento, tentando controlar a avalanche de emoções que ameaçava esmagá-la. As lembranças começaram a fluir de volta, o relacionamento tóxico, as manipulações, as promessas quebradas. Ela sabia que João estava escavando algo que deveria ter permanecido no passado. João, ele não é uma boa pessoa, Maria murmurou, a voz fraca. Ele me deixou em uma situação terrível. Não foi apenas o abandono, foi muito mais do que isso. As palavras pareciam insuficientes para descrever a profundidade da dor que ela havia sofrido nas mãos daquele homem. João a encarou com intensidade, buscando a verdade nos olhos dela. Então me conta, mãe, ele disse, sua voz firme, mas não hostil. Me conta o que realmente aconteceu entre vocês, porque eu não posso mais viver nessa escuridão. Maria sentiu o peso da escolha diante dela. Sabia que contar a verdade significaria reviver o pesadelo do passado, mas esconder já não era uma opção. João estava ali, esperando por resposta, e ela sabia que deveria a ele mais do que desculpas vagas. Mas naquele momento, a porta do café se abriu, e a silhueta de um homem surgiu à entrada. Ele era alto, com ombros largos e parecia deslocado naquele lugar acolhedor e tranquilo. O rosto estava escondido pela sombra, mas Maria não precisou ver mais. Ela sabia quem era. Seu passado havia finalmente chegado. Maria sentiu seu coração parar. A figura à porta, alta e imponente, estava envolta pela sombra do final da tarde. Mas ela sabia exatamente quem ele era. O tempo podia ter mudado algumas coisas. Os cabelos estavam mais grisalhos, o rosto mais marcado, mas a presença dele era a mesma. Intimidadora, ameaçadora. O passado, que Maria lutara tanto para deixar para trás, agora caminhava em sua direção. João virou-se, percebendo que algo havia mudado no ar. Mas sua expressão permaneceu indecifrável. Ele não parecia surpreso, parecia, na verdade, esperar por aquilo. Mãe, ele murmurou, baixinho, sem tirar os olhos da porta. Acho que temos companhia. O homem avançou, passos firmes que ressoavam no chão de madeira do café, até parar à beira da mesa onde mãe e filho estavam sentados. Ele olhou primeiro para Maria, um olhar rápido, frio, quase como se estivesse avaliando o estrago que havia causado. Então, seus olhos se voltaram para João, e algo nos traços duros daquele rosto relaxou por um breve momento. João! A voz do homem era baixa, rouca, como se houvesse muita coisa não dita presa dentro dele. Ele não olhou para Maria novamente, como se ela fosse um fantasma invisível, presente, mas irrelevante. Podemos conversar? João assentiu lentamente, mas não antes de olhar para Maria, como se pedisse permissão silenciosa. Maria, ainda em choque, apenas conseguiu assentir de volta. Ela sabia que esse momento chegaria, mas nada poderia tê-la preparado para isso. O homem se sentou ao lado de João, mas sua presença parecia preencher todo o espaço entre eles. Ele era uma sombra, um peso, uma força que Maria não conseguia ignorar, por mais que quisesse. Ela apertou as mãos sobre o colo, tentando controlar a ansiedade que ameaçava sufocá-la. Eu não sabia que você vinha, disse João, quebrando o silêncio. Sua voz era neutra, mas havia uma tensão subjacente ali, como se ele estivesse segurando algo. O homem apenas deu de ombros, seu olhar ainda preso ao filho. Achei que estava na hora de conversar. De verdade. Finalmente, ele se virou para Maria, e o olhar que ele lançou sobre ela era cheio de uma estranha mistura de indiferença e curiosidade. Maria, ele disse, seu tom carregando um resquício do passado. Você mudou. Ela não conseguiu responder. Havia tanta coisa que queria dizer. Tantas palavras acumuladas ao longo dos anos, mas nenhuma delas parecia suficiente. Então, ela apenas olhou para ele, sentindo o peso da história não contada entre os dois. O homem, cuja presença já havia perturbado tanto Maria no passado, agora parecia mais velho, mais cansado, mas ainda assim carregava o mesmo ar de perigo. Eu estive pensando muito nesses últimos anos, ele começou, sem olhar diretamente para Maria, mas claramente falando com ela. Sobre como as coisas terminaram. Não foi certo o que fiz. Nem com você, nem com ele. Maria sentiu um nó na garganta. Suas palavras estavam presas ali, mas seus pensamentos corriam rápido.
Anos atrás, ele havia desaparecido sem aviso, deixando-a sozinha para enfrentar a realidade da gravidez indesejada e a rejeição da própria família. O homem que agora falava de arrependimento era o mesmo que havia destruído qualquer senso de segurança que ela tinha. João observava tudo em silêncio, os olhos indo de sua mãe para o homem que agora a reconhecia como pai. Havia um desconforto evidente nele, mas também uma curiosidade crescente. Talvez, depois de tantos anos de perguntas sem respostas, ele estivesse finalmente começando a montar o quebra-cabeça de sua origem. Você me deixou. Maria finalmente conseguiu dizer, sua voz fraca, mas determinada. Quando eu mais precisei de você, você simplesmente desapareceu. O homem suspirou, seu olhar voltando para a mesa. Eu sei, não tenho desculpas para isso. Ele fez uma pausa, como se estivesse ponderando suas próximas palavras. Mas as coisas não eram tão simples, havia circunstâncias que você não conhecia. Maria não conseguiu segurar uma risada amarga. Circunstâncias? Ela repetiu, incrédula. Você me abandonou. Me deixou sozinha, sem nada. O que poderia justificar isso? O homem permaneceu em silêncio por um longo tempo. E então, algo em sua expressão mudou. Eu estava em apuros, Maria. Havia pessoas atrás de mim, pessoas perigosas. Ele olhou diretamente para João agora, como se estivesse revelando um segredo enterrado. Eu fugi para proteger vocês dois. Achei que se eu desaparecesse, vocês estariam a salvo. João olhou fixamente para o pai, tentando processar essa nova informação. Maria, por outro lado, sentiu como se estivesse revivendo a mesma dor que havia experimentado décadas antes. As justificativas dele soavam vazias, sem peso. Como ele podia pensar que fugir resolveria alguma coisa? E agora? João perguntou, sua voz mais firme. Por que está aqui agora? E você quer? O homem suspirou novamente, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Estou aqui porque estou cansado de fugir. E porque acho que chegou a hora de enfrentar o que deixei para trás. Aquelas palavras ficaram no ar entre eles, e Maria percebeu que o destino de sua família, do passado e do presente, estava prestes a mudar novamente. Havia mais por vir, muito mais. E ela sabia que aquele era apenas o começo. O silêncio que seguiu a última confissão do homem era denso como a neblina antes de uma tempestade. Maria sentiu que o ar no café havia se tornado pesado, como se cada palavra dita tivesse sugado a leveza do lugar. Ela olhou para João, que estava claramente tentando processar o que acabara de ouvir, e depois para o homem que, após tanto tempo, ousava oferecer uma explicação tão insuficiente. O homem continuou sentado à mesa, seu olhar fixo no filho, mas Maria sabia que havia muito mais do que ele estava revelando. Havia sempre algo oculto em cada palavra que ele dizia. Ela conhecia esse lado dele, o lado que mentia e manipulava para sobreviver. João, por outro lado, parecia suspenso entre a curiosidade e o ceticismo. Ele precisava de respostas, mas não tinha certeza de que estava pronto para aceitá-las. Proteger a gente? Maria finalmente disse, rompendo o silêncio com uma risada amarga. Você estava protegendo a si mesmo, e você sabe disso. Você sempre foi assim, sempre fugindo de suas responsabilidades. Ela sentiu um gosto amargo na boca, a raiva brotando de um lugar profundo que ela mal reconhecia em si mesma. E agora você quer que acreditemos que desapareceu para o nosso bem? O homem suspirou, mas seus olhos não mostravam arrependimento, apenas exaustão. Eu não estou pedindo que você me perdoe, Maria, ele disse, sua voz firme, mas baixa. Só estou dizendo que havia muito mais acontecendo do que você sabia. E o que eu fiz foi o que achei que era o certo na época. João observava a troca entre os dois em silêncio, sua mente claramente trabalhando para juntar as peças. Ele olhou para Maria, seus olhos cheios de perguntas, e ela sabia que ele estava esperando que ela preenchesse as lacunas. Teu pai? Maria começou, mas sua voz falhou. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem para contar a verdade que havia mantido escondida por tanto tempo. Ela sabia que uma vez que começasse, não haveria volta. Ele se envolveu com pessoas erradas, dívidas, negócios ilegais, tudo isso antes mesmo de eu descobrir que estava grávida de você. O homem permaneceu em silêncio, seus olhos fixos no chão enquanto Maria continuava. Quando eu contei a ele sobre você, ele simplesmente foi embora. Desapareceu. A dor da lembrança apertou seu peito novamente, e ela sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas se recusou a deixá-las cair. Eu fiquei sozinha, com uma criança a caminho e ninguém ao meu lado. João não disse nada, mas o olhar que ele lançou para o pai foi cheio de desapontamento.
O homem, no entanto, não se moveu, não protestou. Apenas aceitou o julgamento silencioso do filho. Eu fiz o que pude para seguir em frente, Maria continuou, sua voz quebrada. Fui forçada a te dar para adoção porque não tinha como cuidar de você sozinha. Eu não tinha escolha. E ele nunca voltou. João respirou fundo, finalmente quebrando o silêncio. Você sabia onde ele estava? Ele perguntou a Maria, mas a resposta veio do homem antes que ela pudesse falar. Ela não tinha como saber, disse o homem, sua voz carregada de uma tristeza que parecia, pela primeira vez, genuína. Eu desapareci completamente. Eu sabia que se ficasse, colocaria vocês em perigo. As pessoas com quem eu estava envolvido, elas teriam ido atrás de vocês dois. Maria olhou para ele, tentando enxergar alguma verdade naquelas palavras. Talvez houvesse uma fração de honestidade ali, mas o dano já havia sido feito. Ela se virou para João, que agora estava olhando para o pai com uma mistura de raiva e confusão. Por que você está aqui agora? João perguntou, sua voz baixa e carregada de emoção. Depois de todo esse tempo, o que te fez voltar? O homem olhou para o filho, seus olhos finalmente demonstrando a gravidade da situação. Eu cansei de fugir, ele disse, como se aquilo explicasse tudo. E também, as pessoas de quem eu estava me escondendo. Elas estão de volta. Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquilo era novo. As pessoas de quem ele estava fugindo estavam de volta. Isso significava que o perigo que ela pensava ter deixado para trás, agora pairava sobre ela e João também. Ela abriu a boca para falar, mas as palavras falharam em sair. João, no entanto, não hesitou. Você nos colocou em perigo de novo? João perguntou, sua voz agora com uma ponta de fúria. Depois de todo esse tempo, você volta e traz esses problemas com você? O homem não respondeu imediatamente. Ele sabia que a verdade não seria fácil de ouvir. Eu não queria, ele disse finalmente, sua voz baixa. Mas sim, eles estão atrás de mim. E podem vir atrás de vocês também. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. Tudo o que ela tinha temido por tantos anos estava voltando com uma força brutal. O passado que ela havia tentado enterrar estava ressurgindo. Com ele, um perigo que poderia destruir tudo o que ela construiu. João se levantou abruptamente, empurrando a cadeira para trás. Eu preciso de um tempo, ele disse, suas mãos tremendo levemente. Ele olhou para Maria com um olhar que misturava pena e frustração. Eu só preciso de um tempo para pensar. Antes que qualquer um deles pudesse dizer mais alguma coisa, João se virou e saiu do café, deixando Maria e o homem sentados à mesa, ambos encarando as consequências de um passado que agora parecia impossível de fugir. Maria ficou olhando para a porta pela qual João havia acabado de sair, incapaz de processar o turbilhão de emoções que a envolvia. A revelação de que o passado sombrio de seu ex-companheiro estava de volta, junto com a ameaça de um perigo iminente, parecia surreal. Ela se sentia presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. O homem à sua frente, o pai biológico de João, permaneceu em silêncio, seus olhos fixos na mesa, evitando o olhar de Maria. Ela não conseguia decidir se ele estava arrependido ou apenas resignado ao que havia causado. As mãos de Maria tremiam levemente enquanto ela tentava juntar os pedaços da situação. O passado estava invadindo o presente, e ela sabia que precisava agir rápido. Você não deveria ter voltado, ela finalmente sussurrou, com a voz embargada de raiva contida. Se você sabia que ainda estava sendo perseguido, por que trouxe esse perigo para perto de nós de novo? O homem ergueu os olhos lentamente para ela, seus ombros caídos como se o peso de sua própria culpa fosse demais para carregar. Eu pensei que tinha resolvido as coisas. Eu quis acreditar que poderia consertar tudo. Ele suspirou profundamente. Mas as coisas pioraram, Maria. Muito pior. Maria se inclinou para frente, sua voz baixa e dura. Quem são essas pessoas, afinal? O que você fez para que elas ainda estejam atrás de você depois de todos esses anos? O homem esfregou as mãos no rosto, claramente exausto. Eu me envolvi com uma quadrilha que controlava um esquema de lavagem de dinheiro. Quando percebi o quão fundo eu estava, já era tarde demais para sair sem consequências. Ele fez uma pausa, o rosto sombrio com a lembrança. Fui ameaçado. Disseram que iriam atrás de mim e de qualquer um que fosse próximo a mim. Quando eu fugi. Maria balançou a cabeça em descrença. E agora? Eles encontraram você? Estão atrás de nós também? E assentiu, quase relutante, como se fosse difícil admitir. Sim, eu recebi sinais de que eles estão me rastreando novamente. E com isso, inevitavelmente,
Vocês também podem estar no alvo. O pânico começou a crescer dentro de Maria. Tudo o que ela mais temia estava se tornando realidade. O que ela mais queria proteger, seu filho, sua vida reconstruída, estava em perigo por causa das ações de um homem que ela havia tentado esquecer por tanto tempo. Você precisa ir embora, Maria disse de repente, a voz firme, com mais controle do que ela imaginava ser possível naquele momento. Você não pode ficar aqui. Não pode envolver o João nisso. Não pode nos colocar em risco. O homem hesitou, olhando para ela como se estivesse ponderando algo. Eu não quero que vocês se machuquem, ele disse lentamente. Mas eles já sabem de vocês. E agora com o João envolvido, não é tão simples. Fugir não será suficiente. Maria sentiu uma onda de desespero. Fugir? A palavra parecia absurda, mas ele estava certo em uma coisa. Se essas pessoas já sabiam sobre ela e João, não adiantaria se esconder. O perigo estava cada vez mais próximo e fugir poderia não ser uma opção. Então o que faremos? Ela perguntou, quase num sussurro, sua mente buscando desesperadamente uma solução. O homem olhou para ela por um longo momento, seus olhos sombrios. Temos que enfrentá-los, ele disse, com voz baixa, mas carregado de uma decisão que parecia assustadora. Não há outro jeito. Se não nos prepararmos, eles vão nos pegar de qualquer maneira. O coração de Maria batia descompassado. Enfrentar essas pessoas? Ela mal conseguia imaginar como faria isso. A ideia de que o homem que ela tanto temia agora estava propondo uma batalha direta com criminosos perigosos a deixava atônita. Ela não queria mais conflitos. Queria proteger João. Queria uma vida tranquila. Mas, naquele momento, percebeu que fugir do passado nunca a havia protegido de verdade. Acha que João vai aceitar isso? Maria perguntou, quase sem fôlego. Acha que ele vai querer enfrentar esse tipo de perigo? O homem deu de ombros levemente, como se reconhecesse que isso seria uma decisão difícil. Ele já sabe parte da verdade. E pela maneira como o conheci, ele vai querer lutar. Maria não estava tão certa disso. João havia acabado de redescobrir sua origem, sua família quebrada, e agora seria confrontado com uma ameaça mortal. O peso sobre ele era imenso, e ela não sabia se ele suportaria isso. Ela própria mal conseguia suportar. Mas antes que pudesse responder, o telefone em sua bolsa tocou, quebrando o silêncio pesado. Maria pegou o aparelho com mãos trêmulas, e ao olhar a tela sentiu o sangue congelar em suas veias. Era João. Atendendo com a voz trêmula, ela disse: João? Do outro lado, a voz dele parecia distante, mas carregada de urgência. Mãe, tem alguém me seguindo. Desde que saí do café. Eu não sei o que fazer. Maria sentiu o mundo girar ao seu redor. Pânico começou a dominá-la, e ela se levantou bruscamente da mesa, os olhos fixos no homem à sua frente. João, onde você está? Ela mal conseguia falar, o medo a sufocando. Aqui perto, na praça, mas eu acho que eles sabem quem eu sou. Eles estão chegando. Maria mal conseguia respirar. O telefone ainda estava em sua mão, mas a voz de João, cheia de pavor, parecia ecoar na sua mente. Eles estão chegando. O mundo ao redor dela, que antes estava tão estável e controlado, agora se desmoronava em caos puro. Ela olhou para o homem à sua frente, que ainda parecia tentar processar a gravidade do que estava acontecendo. Mas não havia tempo. Não havia tempo para refletir ou lamentar o passado. Agora, cada segundo contava. Ele está sendo seguido, Maria disse, sua voz trêmula, mas com uma determinação que ela mal reconhecia em si mesma. João está sendo seguido, e eles estão perto. O homem, com olhos que pareciam ter envelhecido anos em questão de minutos, ficou de pé, sua postura rígida como se estivesse se preparando para uma batalha. Onde ele está? Ele perguntou, seu tom sério, cada palavra pesada. Na praça. Maria respondeu, já pegando sua bolsa e se dirigindo para a porta. Perto daqui. Sua mente estava um caos, mas seu corpo movia-se como se soubesse exatamente o que fazer. Ela precisava proteger João. Tudo o que importava naquele momento era isso. O homem caminhou atrás dela rapidamente, saindo do café e lançando um olhar rápido ao redor, como se estivesse verificando se já estavam sendo observados. Maria não sabia mais o que era paranoia ou realidade. Talvez eles já estivessem sendo vigiados desde o início. Eles correram pelas ruas estreitas da cidade, as luzes do fim da tarde começando a se apagar conforme a noite tomava o céu. A praça estava a poucos quarteirões de distância, e Maria sentia o coração batendo como um tambor dentro do peito. Ela não conseguia parar de pensar em João, sozinho e com medo, sendo caçado por pessoas que ele mal conhecia.
Ao se aproximarem da praça, o movimento das pessoas à distância tranquilizou um pouco. Via carros estacionados, famílias passeando com crianças, jovens sentados em bancos conversando. Parecia um cenário pacífico e comum, mas Maria sabia que havia perigo à espreita. Ela avistou João do outro lado da praça. Ele estava encostado em um poste de luz, olhando ao redor com uma mistura de pânico e alerta, como se estivesse pronto para correr a qualquer momento. Maria sentiu uma onda de alívio ao vê-lo, mas isso durou apenas um segundo. Ao longe, ela viu duas figuras, homens grandes, discretos, mas claramente deslocados, avançando lentamente em direção a ele. Ali, Maria apontou para o filho e o homem ao seu lado seguiu seu olhar. Ele também os viu, os homens que estavam caçando João. E ele sabia, com uma certeza que Maria ainda não podia entender completamente, que eles estavam ali para acabar com qualquer possibilidade de fuga. O homem se moveu rapidamente, puxando Maria pela mão e a conduzindo para uma direção oposta, contornando os bancos da praça para se aproximarem de João de forma mais discreta. A adrenalina corria pelas veias de Maria e cada passo parecia mais pesado, mais urgente. "Fique perto de mim", ele murmurou, e Maria assentiu, sem discutir. Ela não confiava plenamente nele, mas naquele momento não havia outra escolha. Eles estavam juntos nisso, pelo menos por enquanto. Quando se aproximaram de João, o homem fez um gesto discreto para que ele não demonstrasse surpresa. João viu sua mãe e o pai biológico se aproximarem, e por um breve momento seus olhos se encheram de alívio. Mas logo ele percebeu a gravidade da situação ao ver os homens que se aproximavam por trás. A urgência nos olhos de Maria e do pai deixou claro que eles precisavam agir rápido. "Eles estão aqui", João murmurou, sem precisar explicar mais. Maria assentiu e se aproximou dele, seus braços tremendo levemente. Ela queria abraçá-lo, protegê-lo, mas sabia que qualquer demonstração de afeto agora os deixaria mais vulneráveis. O homem olhou rapidamente ao redor e viu uma saída, uma pequena rua lateral que parecia levar para fora da praça. "Venham comigo. Agora." Sem hesitar, eles seguiram. Caminhavam rápido, mas tentavam não correr para não chamar atenção. Os dois homens que seguiam João continuavam a se aproximar, mas ainda não haviam percebido o movimento coordenado para fugir. Entraram na rua lateral e Maria sentiu o coração disparar quando a praça ficou para trás. O silêncio da pequena rua contrastava com o barulho de passos apressados atrás deles. Eles não tinham escapado. Os homens estavam os seguindo. O homem, o pai biológico de João, finalmente parou, puxando Maria e João para dentro de uma entrada estreita entre dois prédios. Seus olhos estavam fixos na rua principal. Ele olhou para eles, seu rosto sério e resoluto. "Eles vão nos encontrar em segundos. Precisamos enfrentá-los." Maria arregalou os olhos. "Enfrentar? Como você acha que vamos fazer isso? São dois homens grandes, perigosos." Ele olhou para ela com a mesma firmeza de antes. "Não temos escolha. Se correrem, eles vão nos pegar. Se nos escondermos, eles nos caçam. A única saída é enfrentar." João olhou para o pai, seus olhos agora cheios de algo mais do que medo. Havia uma raiva crescente, uma frustração com a situação que o forçava a encarar algo que ele nunca quis. "O que você sugere?" ele perguntou. O homem sorriu levemente, mas era um sorriso sem alegria. "Eu conheço o tipo deles. Não são tão inteligentes quanto parecem. Quando se aproximarem, vamos virar o jogo." Antes que Maria pudesse protestar, eles ouviram os passos rápidos se aproximando. O momento da verdade havia chegado. O som dos passos ecoava pela rua estreita, cada vez mais próximos, e Maria sentiu o peso esmagador do medo apertar seu peito. Ela estava escondida com João e o pai biológico dele, o homem que havia trazido essa ameaça para suas vidas. Mas, naquele momento, não havia mais tempo para hesitações. O confronto estava prestes a acontecer, e suas vidas dependiam disso. João estava ao seu lado, os olhos fixos na entrada da viela, seu corpo tenso como uma mola prestes a se soltar. A raiva que ele sentia, a frustração de uma vida inteira sem respostas, misturava-se agora com um medo pelo que estava prestes a acontecer. Maria sabia que, embora ele quisesse proteger a si mesmo e a ela, ele não estava preparado para esse tipo de perigo. O pai biológico de João se posicionou à frente deles, seu corpo agachado, pronto para agir. Ele parecia calmo, mas Maria sabia que por dentro ele devia estar lutando contra o mesmo pavor que ela sentia. Afinal, eram dois homens grandes e perigosos contra eles, e o simples fato de estarem sendo perseguidos significava que esses homens não estavam ali para conversar.
Maria respirou fundo, tentando controlar o tremor em suas mãos. Ela olhou para João, que a encarou por um segundo, e houve um entendimento silencioso entre eles. Eles estavam juntos nisso, e fariam o que fosse preciso para sobreviver. Os homens chegaram à entrada da viela, suas silhuetas bloqueando a pouca luz que entrava pelas extremidades. Eles avançaram lentamente, sem perceber de imediato a emboscada que os aguardava. Um deles, o mais alto, começou a falar algo em voz baixa para o outro, como se estivesse discutindo a estratégia. Maria sabia que em questão de segundos eles estariam frente a frente. E então, tudo aconteceu muito rápido. O pai de João deu um passo à frente, aproveitando o elemento surpresa. Com uma rapidez que Maria nunca esperaria de alguém da idade dele, ele se jogou sobre o primeiro homem, acertando-o com força no estômago. O impacto fez o homem alto cambalear para trás, surpreso, mas ainda consciente. O outro avançou, tentando reagir, mas João, movido pela adrenalina e pela raiva, o interceptou antes que pudesse atacar. A viela estreita se encheu de sons de luta, socos sendo desferidos, respirações pesadas e o som surdo de corpos colidindo com as paredes de concreto. Maria assistia, o coração na garganta, incapaz de fazer qualquer coisa além de torcer para que eles saíssem vitoriosos. O homem alto, que havia sido surpreendido primeiro, se recuperou rapidamente. Com uma força impressionante, ele empurrou o pai de João contra a parede com um golpe que fez Maria gritar. O corpo dele bateu contra o tijolo com um baque seco, mas ele não desistiu. Em um movimento desesperado, puxou o homem de volta e o jogou no chão, tentando imobilizá-lo. Enquanto isso, João lutava com o segundo homem que era menor, mas mais ágil. Eles se envolveram em uma briga brutal, socos sendo trocados a cada segundo. João estava exausto, mas a raiva que ele sentia pelo pai, por Maria, por toda a situação, parecia dar-lhe uma força extra. Ele conseguiu acertar um golpe decisivo, fazendo o homem tropeçar e cair de joelhos, ofegante. Maria queria ajudar, queria gritar para que parassem, mas sabia que não havia como interromper aquilo agora. A luta estava em um ponto sem retorno. Eles tinham que vencer. O homem alto no chão, ainda lutando contra o pai de João, finalmente cedeu, exausto e atordoado pelos golpes. O pai de João o imobilizou, segurando-o no chão com força. O segundo homem, vendo seu companheiro derrotado, tentou levantar-se, mas João o impediu com um último golpe que o deixou inconsciente. A viela ficou em silêncio, exceto pelo som pesado das respirações de Maria, João e o pai. Eles haviam vencido, mas o custo daquela vitória estava escrito em seus rostos. O pai de João estava machucado, uma ferida aberta na testa onde bateu contra a parede. João estava ofegante, com as mãos tremendo, mas vitorioso. Maria, no entanto, sabia que aquilo era apenas o começo. Precisamos sair daqui, o pai de João disse com dificuldade, limpando o sangue da testa. Eles não vão ficar desacordados por muito tempo. Maria sentiu sem conseguir encontrar as palavras. Seu corpo ainda estava trêmulo, mas ela sabia que ele estava certo. A ameaça ainda pairava sobre eles. Os homens que os perseguiam não eram o fim do perigo. Eles eram apenas os primeiros. João olhou para a mãe, seus olhos cansados e confusos. Ele estava exausto, mas também havia algo diferente nele. Algo mais forte. Ele havia lutado e vencido, mas sabia que aquilo não acabava ali. Ele deu um passo em direção a Maria, e antes que qualquer um pudesse falar, ele perguntou: "E agora? O que a gente faz?" O pai biológico de João olhou para ambos, os olhos cheios de uma determinação sombria. "Agora, encontramos a pessoa que os enviou." Maria estremeceu ao ouvir isso. Aquele homem, o pai de João, estava preparado para algo muito maior. O verdadeiro confronto ainda estava por vir. O ar noturno parecia mais frio quando saíram da viela, seus corpos exaustos e machucados. O silêncio que envolvia Maria, João e o pai biológico dele era carregado de uma tensão pesada, quase insuportável. Haviam vencido a batalha, mas sabiam que a guerra estava longe de terminar. O perigo que pairava sobre eles não era apenas físico. Era uma ameaça que vinha das sombras do passado, das decisões erradas que haviam sido feitas anos atrás. Maria olhou para João, que andava ao seu lado, ainda respirando com dificuldade após o confronto. Havia uma dureza nos olhos dele que ela nunca tinha visto antes. Ele não era mais apenas o filho perdido que ela havia reencontrado. Algo havia mudado dentro dele, algo que talvez nunca voltasse ao que era antes. O mundo que ele conhecia havia se transformado em um lugar perigoso, cheio de segredos sômbrios. O pai de João caminhava à frente deles, ainda sangrando pela ferida na testa.
mas movido por uma determinação feroz. Ele sabia o que tinha que ser feito, e agora não havia mais tempo para hesitações. Para onde estamos indo? Maria finalmente perguntou, sua voz fraca, mas firme. Ela queria respostas. Precisava entender o que estava acontecendo e por que sua vida e a de João haviam sido jogadas no meio de uma tempestade tão perigosa. O homem parou e se virou lentamente para encará-la. Seus olhos estavam escurecidos pela dor e pelo arrependimento, mas havia também uma clareza inabalável em sua expressão. Estamos indo até a pessoa que está por trás de tudo isso, ele disse, sua voz baixa, mas cheia de gravidade. Eu sei quem eles são, e se não os enfrentarmos agora, eles nunca vão parar. Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A ideia de enfrentar alguém ainda mais perigoso a apavorava, mas ela sabia que o homem estava certo. Correr não era mais uma opção. Eles já estavam envolvidos, e o único caminho para sair dessa era seguir em frente. Onde essa pessoa está? João perguntou, sua voz mais firme do que antes, mesmo com um cansaço evidente em seu corpo. Eles operam em uma casa antiga, nos arredores da cidade, o homem respondeu. É lá que eles controlam seus negócios. É lá que todos os comandos vêm. Se formos lá, podemos resolver isso de uma vez por todas. Maria hesitou. Ela não queria que João se envolvesse ainda mais. Já haviam passado por tanto. Mas ela sabia que era tarde demais para protegê-lo da realidade. Agora tudo o que ela podia fazer era lutar ao lado dele. Eles chegaram a um carro estacionado em uma rua deserta. O homem abriu a porta do motorista e olhou para os dois. Entrem, ele disse, e apesar das dúvidas e do medo que Maria sentia, ela entrou no carro, seguida por João. O veículo acelerou, e o caminho até o destino parecia tão escuro quanto o que os aguardava. A casa nos arredores da cidade era imponente, cercada por árvores escuras e uma cerca alta que parecia manter mais segredos do que pessoas. Havia um silêncio absoluto ali, como se o mundo ao redor tivesse parado para observar o que estava prestes a acontecer. As luzes da casa estavam acesas, e Maria sabia que dentro daquele lugar, o perigo os esperava. O pai de João parou o carro a uma distância segura e se virou para eles. Vocês dois precisam ficar aqui, ele disse, sua voz cheia de urgência. Eu vou entrar e tentar resolver isso. João balançou a cabeça imediatamente. Não, eu vou com você. Seus olhos estavam fixos no pai, cheios de uma mistura de raiva e determinação. Eu não vou ficar parado enquanto você resolve tudo. Maria queria impedir João, mas sabia que naquele momento ele não escutaria. Ele já havia tomado sua decisão. Ela apenas assentiu, coração apertado. O medo pela vida de João era esmagador, mas ela sabia que ele precisava fazer aquilo. Precisava encontrar uma maneira de fechar o ciclo que o estava destruindo. Eles saíram do carro e se aproximaram da casa. O pai de João liderava o caminho, movendo-se com uma precisão cuidadosa, como alguém que conhecia os perigos que espreitavam. Quando chegaram à porta, ele parou e respirou fundo, como se estivesse se preparando para a batalha final. Antes de entrarem, ele olhou para Maria e João. Fiquem juntos, ele disse. Não importa o que aconteça, saiam daqui se as coisas piorarem. Maria sentiu o nó em sua garganta apertar. O que ele estava esperando lá dentro? Quem eram essas pessoas que haviam voltado para caçá-los? O pai de João empurrou a porta, que rangeu em protesto, e eles entraram. A casa era grande e escura, exceto por algumas lâmpadas que lançavam uma luz fraca pelos corredores. O silêncio era opressor, mas havia algo mais ali, uma sensação de que estavam sendo observados. De repente, uma voz cortou o ar, vinda do fundo da sala. Eu sabia que você voltaria. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver um homem emergir das sombras. Ele era mais velho, com olhos frios e uma presença imponente. Ao seu lado, outros dois homens surgiram, claramente armados e prontos para agir. O pai de João não recuou. Ele deu um passo à frente, encarando o homem que comandava tudo. Isso acaba aqui, ele disse, sua voz carregada de raiva e determinação. Eu não vou mais correr, e você não vai mais ameaçar minha família. O homem sorriu, um sorriso cruel. Você realmente acha que pode sair dessa tão facilmente? Já passou do ponto de não retorno. João deu um passo à frente, ficando ao lado do pai. Nós estamos prontos para lutar, ele disse. Voz firme. Não vamos deixar você nos destruir. Maria, observando a cena, sabia que a decisão final estava próxima. O homem à frente deles parecia subestimar a força de quem estava prestes a enfrentar. Mas ela sabia que naquela casa escura, cercados por inimigos, eles estavam lutando por mais do que suas vidas.
Eles estavam lutando pelo futuro que havia sido roubado deles.